Olá pessoal, bom dia! Quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Estamos iniciando os trabalhos aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do Marco Maciarelli. É só você ir e digitar Marco Maciarelli. Aí vai aparecer lá inscrever-se. Se inscreva, dá o sininho, clica no sininho, porque daí você vai receber as notificações quando nós estivermos com alguma programação ao vivo ou com algum conteúdo gravado. Então você não deixe de se inscrever no canal do Marco Maciarelli aqui no YouTube. O canal do Marco Maciarelli, que tem o apoio da Oliveira Filho Transportes, oferece soluções de transporte de modo a satisfazer as necessidades dos nossos clientes e colaboradores, enquanto promovemos o desenvolvimento nas áreas onde atuamos. Ser uma empresa reconhecida pela qualidade dos serviços prestados, visando a expansão e inovação dos nossos negócios. Você está precisando de uma empresa séria para fazer transportes em geral? Procure a Oliveira Filho Transportes, 99109-2549, a Oliveira Filho Transportes, que é apoiadora aqui do canal do Marco Maciarelli no YouTube. Também tem a Favoreto Consultoria Contábil e Jurídica. Está precisando de um assessoramento contábil e jurídico? Liga lá para a Favoreto, 3251-7855. E temos também o apoio da Brumas, uniformes e camisetas e confecções. Está precisando deixar o seu funcionário mais elegante, mais bonito? Fazer uma jaqueta, um uniforme de moletom e colocar a logomarca da sua empresa? Procure a Brumas, uniformes e camisetas. Bom, pessoal, hoje é quarta-feira e a partir de hoje, quarta-feira, nas próximas semanas, nós vamos começar um projeto bem bacana aqui no canal do Marco Maciarelli. É a visão que nós vamos ter da pandemia, a conexão Mundo em Pandemia. É uma série que foi bolada, foi criada pela Mariana Aranha, que é jornalista, minha amiga, minha companheira de muitos anos de jornada, e que apresenta sempre às quintas-feiras, às 16h, o Entre Telas Mais. E a Mariana, a gente estava conversando, e ela tem muita gente que mora fora, amigos que moram fora, e ela falou, que tal a gente fazer uma série conversando com essas pessoas que moram fora do país para saber como que está a situação em outros lugares. Eu logo aceitei a ideia, a Mariana fez os contatos e hoje a gente vai estrear esse quadro que chama Conexão Mundo em Pandemia. É um programa de entrevistas com brasileiros que estão morando em outros países. No bate-papo, eles contam como está o cenário nesse momento da pandemia e quais são as perspectivas e impressões da população. E neste primeiro episódio, nós fomos longe, hein? O canal do Marco Maciarelli foi até o Japão para a nossa entrevista online que foi gravada na semana passada. E nós convidamos um casal de jornalistas, a Ellen Rayano e o Gustavo Abdel, que são jornalistas, são aqui de Campinas e já estão morando lá no Japão já há algum tempo. E eles também, como eu, como muita gente, eles criaram um perfil no Instagram que tem o endereço cafécomvocê.jp, @cafécomvocê.jp. É a Ellen e o Gustavo Abdel que estão morando no Japão e a partir de agora, no canal do Marco Maciarelli, vocês vão conferir essa entrevista que ficou muito legal. Eles vão falar de como está a situação no Japão, eles vão falar a respeito da vacinação, de como é o olhar do japonês perante a essa pandemia e também vão falar da questão da vacinação e como os brasileiros têm se comportado do outro lado do mundo, vivendo essa pandemia. Eu convido vocês, então, aqui no canal do Marco Maciarelli, a dar essa volta ao mundo conosco
no canal do Marco Maciarelli. A nossa ligação é lá direto com o Japão. Eu e a Mariana Aranha estamos nessa gravação e nesse vídeo que ficou muito legal. Você vai saber como que está a situação agora no Japão, no nosso quadro Conexão Mundo em Pandemia, no canal do Marco Maciarelli. Se inscreva! Vamos conferir essa entrevista que nós fizemos com esse casal de jornalistas que moram no outro lado do mundo. Conto com vocês. E logo mais, 11h30, tem a Hora do Esporte de volta comigo e com o Marcelo Boni. Vamos conferir essa entrevista? Conexão, o mundo em pandemia. Vamos lá. Olá, para você que acompanha o canal do Marco Maciarelli no YouTube, desejar a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Você já sabe, Marco Maciarelli, a voz do rádio, agora está na internet, no canal do YouTube, e o canal do Marco Maciarelli no YouTube tem o apoio da Transportes Oliveira Filho, também da Favoreto Consultoria Contábil e Jurídica e também da Brumas Uniformes e Camisetas. Vocês devem estar se perguntando o que o Marco Maciarelli está fazendo no canal dele de uma maneira totalmente diferente, com a presença da minha amiga jornalista Mariana Aranha, que apresenta o Entre Telas Mais, toda quinta-feira, aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube, mas a Mariana vai fazer uma participação especial em alguns programas aqui comigo. Foi ideia da Mariana, da gente conversar com pessoas, com amigos nossos que estão do outro lado do mundo, estão em outro país, para saber como que eles estão sobrevivendo, passando esse momento difícil que nós estamos enfrentando na pandemia. Não é só o Brasil que está sofrendo com essa crise sanitária, mas outros países estão sofrendo. Alguns de uma maneira diferente, outros de uma maneira pior ou até igual ao nosso país. Para isso, a Mariana teve essa ideia de fazer esses programas especiais com amigos nossos que estão morando fora. Não é mesmo, Mariana Aranha? Seja bem-vinda novamente aqui ao canal do Marco Maciarelli no YouTube, com mais uma ideia. E, olha, eu vou falar para você, uma ideia super bacana para a gente saber um pouquinho, sair um pouquinho aqui do nosso país e ver como está a situação lá fora. Seja bem-vinda, Mariana Aranha, aqui no canal do Marco Maciarelli. Tudo bem, Mari? Olá, Marco, tudo e com você? Muito bom estar mais uma vez aqui com todos que acompanham o canal, né? Enfim, é uma série que a gente pensou, eu pensei e trouxe para você, porque a gente tem que parar um pouco de olhar só para a gente, olhar um pouco ao redor do mundo, né? E conseguir essa aproximação virtual tão maravilhosa que a gente tem agora, essa oportunidade de estar perto das pessoas que estão distantes, né? E nada melhor do que começar essa série indo para o outro lado do planeta, né? O nosso literalmente. Casal, exatamente. O nosso casal está do outro lado do planeta. Eles são pais do Henrique e do André. Eles estão há 3 anos no Japão. Eles moram na cidade de Kikugawa. É isso, Ellen? Kikugawa. Que fica difícil, 3 horas hein, Mariana? Exato, que fica 3 horas de Tóquio. Na verdade, eles se conheceram na faculdade, os dois são jornalistas, nossos colegas de trabalho. Eles têm um canal também que conta histórias de imigrantes no Japão, enquanto tomam um cafezinho, uma ideia maravilhosa que eles estão fazendo lá no Japão e que a gente tem a oportunidade de assistir daqui e de todo mundo. Café com Você, Memórias no Japão, conta histórias reais e traz um acervo cultural e histórico. E é claro que a gente vai falar desse canal aqui. Sejam bem-vindos, Ellen Aigano e Gustavo Abidael. Uma alegria estar com vocês, revê-los virtualmente. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Mariana. Satisfação nossa também. Tanto tempo, tão longe, mas hoje tão perto por essa oportunidade maravilhosa que é a rede, né? Então, muito prazer, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Espero que a gente possa passar um pouquinho do que vocês querem, do que a gente vive por aqui, tá bom? Eu acompanho nas redes sociais, enfim, e a ideia do canal de vocês veio só para casar. Eu acho que não é nada por acaso, enfim, eu fui ver, não, eles têm que inaugurar essa série aqui com o Marco, porque é um casal que tem uma história super bacana, né? A gente já não se via muito, né? Aqui por conta de trabalho, mas agora essa oportunidade do virtual é uma maneira da gente se aproximar
e também acalentar um pouco do coração, um pouco da saudade também, né? Acho que é um pouco disso também. Vamos falar aí do Japão. Eu começo com uma pergunta, Marco, e jogo a bola para você, tá bom? Tá bom, manda ver, Mariana. Vocês Você que aí, comanda aqui. vamos lá. Vocês aí, já estão vacinados? Não, mas... Eu fui Ainda não. vacinada, Marco. Eu também. Eu tomei A a gente tem AstraZeneca. Conta A aí gente pra tem acompanhado os nossos amigos todos, né, na nossa faixa etária aqui, todos mostrando que foram vacinados e tudo mais. A gente fica muito feliz, porque aqui realmente ainda não tem um prazo específico para a faixa etária da nossa faixa de 40 para cima, mas ainda estão os idosos, então o processo um pouco lento, criticado por muitos, mas ainda assim é muito lento. Então, O Japão tem um histórico de vacinação que eles não vacinam as pessoas se não tiverem uma comprovação de que aquela vacina realmente funcione. Então, eles começaram tardiamente a vacinação aqui. Nós temos amigos que estão com data marcada para o dia 15 de agosto, por exemplo, mas é na faixa etária dos 50 anos. Acho que ainda demora um pouco para chegar a gente. E que vacina que tem aí? a Pfizer, tá. a primeira aprovada, e a Moderna, que agora, por conta desse grande atraso, por conta da pressão popular também, o Japão teve que, obviamente, ceder com mais rapidez a uma grande quantidade para suprir pelas Olimpíadas, por tudo que está vindo por aqui, né? Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse histórico de vacinação é algum trauma que vem aí no Japão por ter essa problemática aí do japonês querer Cultural, tomar né? vacina? É alguma coisa cultural, algum problema que aconteceu? Sim, é uma questão cultural, Marco. Inclusive, acompanho o noticiário daqui, e o que eles dão de notícia para a gente é assim, olha, as pessoas tiveram ou não reação à vacina? Quantas pessoas tiveram reação a tal vacina? Porque antigamente, né, pelo pouco que eu sei, teve muita reação quando tentaram uma vacinação para algum tipo de doença aqui no Japão. Então, quando acontece algo assim, o Japão trabalha de uma forma muito preventiva, eles não querem que aconteça. Então, tem toda essa questão cultural deles mesmo. E mesmo a questão da máscara, a questão da máscara já era um hábito, né? Então, continua. Era um hábito, Mari, mas a gente, brasileiros, por exemplo, usava muito pouco. Eu usava muito pouco, mas depois da pandemia, é muito difícil ver alguém na rua sem máscara. É Um coisa belo mais exemplo, cultural, né? Belo exemplo, né? Coisa mais cultural. Agora, deixa eu perguntar para vocês dois, como que tem sido esse período de pandemia nas principais cidades do Japão? As pessoas têm esse respeito de não aglomerar, de não se reunir, de não fazer festa, diferentemente do que a gente vê aqui no Brasil, porque o transporte público aqui, vocês conhecem, né? É uma calamidade. Festas clandestinas a rodo. Se abre o comércio, vai todo mundo nas lojas. Tem uma coisa específica aí no Japão para o controle das pessoas nos ambientes? Bom, tem sim, Marco. Na verdade, tem também o quê? Tem uma questão cultural que a gente acabou de dizer, do bom senso, do respeito ao próximo. Então, assim, é uma questão cultural, diferente de comparação com o país do Brasil, que a gente sabe que sempre há alguma tentativa de escape para fazer uma clandestinidade, ou alguma coisa que possa infringir um pouco ou sair do que está pedindo, da norma. Mas aqui a gente não vê nas grandes cidades uma aglomeração. As ruas vazias, desde o início da pandemia, as ruas vazias, não digamos assim de Tóquio, que é a grande capital, mas mesmo em Tóquio, bares fechando antes da hora, já lá no ano passado, no começo da pandemia, com orientação do governo. Então, o governo não multou, o governo só pediu, não abram os bares após as 20 horas. Então, o povo respeitou, os bares respeitaram, os casos, obviamente, se no começo não estavam tão baixos, começaram a baixar, e assim se permaneceu. Nas cidades, a gente não vê
aglomeração, ruas cheias. Então, eles pedem, olha, não saiam nas ruas, façam os seus drives, né? Peguem as comidas, vão para as casas, e não se vê muito. Então, as ruas do Japão, elas literalmente são vazias, vazias. A gente sai de carro, às vezes à noite, por ocasião, no supermercado, volta, não se vê gente na rua. Então, assim, é um respeito, mas é um momento muito de reclusão, que eles já são reclusos, né, por si só. E eles ficaram muito mais reclusos. O que acontece, e daí a gente, né, não pode generalizar, mas a nossa comunidade brasileira aqui foi notícia aí muito também. Por quê? Chega período de churrasco, de festas, de verão, agora estamos no verão, aumentou muito o caso entre a comunidade brasileira, porque aí já sim é uma questão cultural. Então, o japonês reforçou, fez aviso multilingüe para muitos, brasileiro, peruano, né, para evitarem churrascos nas beiras de rios, que aqui tem muita tradição de fazer churrasco em rio, porque é muito calor, mas aconteceu que elevou demais o número de casos entre os estrangeiros e acabou, inclusive, prejudicando muito o trabalho, muitas fábricas, né, que pararam em decorrência de infecção de pessoas estrangeiras. Então, assim, o japonês em si tem caso, mas respeita muito, principalmente uma ordem. Não precisa chegar numa multa, por exemplo, né? Sim, sim. Ô, Ellen, eu vou te perguntar agora como mãe. E os meninos? Como está essa aula? Ô Mari, engraçado, né? Aqui, logo que se começou essa pandemia, eles ficaram um tempo em casa assim. Eles ficaram uns 20 dias e as crianças que eram menorzinhas e que os pais precisavam trabalhar, não tinham com quem ficar, que não tivesse família, por exemplo, o nosso caso, que a gente não tem a família aqui para dar esse apoio, esse suporte, eles podiam ir para a aula. Olha. E ficar lá. Eles ficavam brincando num número bem reduzido. Isso foi uns 20 dias, depois eles resolveram voltar aos poucos essas aulas. Eles não comiam lá no início, porque aqui é bem diferente, eles almoçam lá, né? Eles vão cedo, almoçam e voltam no finalzinho de tarde, né? E depois voltou tudo ao normal. Olha. A grande diferença lá eles usam máscara direto, eles sempre estão pedindo para as crianças não brincarem muito, né? Isso, muito próximas, não conversarem muito próximas entre si, mas tudo normal. Esse ano, inclusive, até as aulas de natação voltaram, porque eles reduziram algumas coisas, algumas atividades. É uma adaptação, né, Ellen? São experiências que já sabem lidar, isso que eu acho bacana, né? Já sabe lidar, então é só ajeitar. Tem plano, né, Marta? É isso que é diferente. É verdade, tem plano. É verdade. O que o governo fala é atendido, é ouvido, é muito isso. É o respeito, como o Gustavo bem lembrou. É bem bacana. Agora a gente vai partir para outro assunto, que é o do Marco, tá? Vamos para esporte. A Maria dela já estava lendo o meu pensamento. Nós estamos aí há poucos dias do início dos Jogos Olímpicos e recentemente chegou a informação que não haverá público, principalmente nos grandes centros, e é lógico que vai se perder muito dinheiro com isso, mas parece que até a população japonesa era contrária à realização dos Jogos Olímpicos, né? Eles não estão preocupados com o que eles vão deixar de ganhar, eles estão sim preocupados com a vida e com a saúde, né? Então, acho que essa é uma grande diferença que vocês estão vendo, porque vocês são brasileiros e vocês estão vendo o que acontece, né? Qual que é a diferença? No Brasil ia estar um rebuliço aqui, né? Nossa, vamos perder dinheiro, a gente precisa encher os estádios, tem que vender os ingressos. É totalmente... parece que a gente está conversando com duas pessoas que estão num outro mundo, no outro planeta. Eu queria que a Ellen ou o Gustavo falasse um pouquinho a respeito disso, né? Dessa questão, né? Eles não estão preocupados com é lógico, dinheiro é importante, mas a saúde em primeiro lugar é incrível, Mariana. Eu estou achando que eu estou conversando com as pessoas que estão em outro planeta. É incrível, né? Marco, é realmente incrível. O clima, realmente, ele não existiu. Desde que foi cancelado, desde então, a gente vê que o Japão, apesar de diversas pesquisas em agências de notícia e agências públicas, etc., mostram que o povo japonês realmente não foi
permaneceu contrário à realização em ano de pandemia, ainda com atraso de vacina, enfim, com o povo não vacinado. A gente não vê clima, né, apesar da televisão mostrar, que a gente pouco também sente, não vê nas ruas, mas a televisão mostra pouco. E a perda de dinheiro, né, o ganho desses grandes patrocinadores, eles, na verdade, eles tiveram um suporte muito pequeno, mas também, em respeito, a gente não vê uma manifestação comercial ou uma revolução comercial dessas grandes empresas, porque houve, sim, um entendimento que cancelou, ali já se perdeu muito dinheiro. Para recuperar, com ou sem o público, olha, a gente, né, não vai respeitar esse momento. Não é a mesma coisa. Então, assim, com relação aos jogos, aqui nas cidades próximas, Hamamatsu, onde tem a Delegação Brasileira de Judô, ontem, por exemplo, teve um caso de 7 infectados japoneses no hotel da seleção de judô. Então, assim, o pessoal está com medo. O próprio japonês está com medo de receber o estrangeiro, como que eles não estão passando quarentena. Então, é um momento delicado, não tem clima, apesar de estar se realizando nas grandes cidades. Mas a gente, numa cidade, hoje, a gente até pegou um dado aqui, né? Você fala, é outro mundo, é outra realidade, né? A nossa cidade tem 60 mil habitantes, ela fica bem próxima a Hamamatsu. A gente, desde o ano passado até agora, tivemos 78 casos de Covid. 78 casos. Então, assim, é muito pouco, mas, mesmo assim, né, a gente não percebe que as pessoas afrouxaram pelo fato de ter um evento grande, ou não vem o verão, não estou em festa. Então, está tudo muito, muito resguardado ainda. Acho que é por isso que traduz esses números e a preocupação japonesa mesmo em manter essa né? cultura, né, do Mariana, zelo, né? deixa eu só colocar uma pimentinha, né? A gente está conversando com duas pessoas que estão, né, do outro lado do mundo, estão lá no Japão. É bem diferente do que a Globo passa aqui para a gente, né? Porque para a Globo, né, quem está aí cobrindo aí o início dos trabalhos da Globo, eu não sei se vocês acompanham a Globo aí através do... Muito pouco. Não, muito pouco, então, porque eu acho que a Mariana acompanha um pouquinho, né? Quando o repórter entra, nossa, nós estamos aqui no Japão, As delegações, Olimpíadas, as delegações chegando, e não sei o quê, Olimpíadas de Tóquio, um só, eu nem lembro o slogan que a Globo usa, é completamente ao contrário do que vocês estão vivendo, e olha só qual a importância, né, de novas mídias aparecendo, né, porque vocês estão contando a verdadeira história, né, e vivenciando, né? E eles estão passando uma história que não existe no Japão, né, é impressionante. Aqui você Marco, pode meter o pau na Globo, nós vamos contar viu? uma história para vocês, então, para vocês terem uma ideia. A tocha olímpica estava circulando no Japão todo, né? Sim. E foi até engraçado. Aqui, próximo à nossa cidade, a gente acompanhou, inclusive com brasileiros que foram lá, mas você via esse número reduzido de pessoas. Ali próximo, ninguém podia, todo mundo, o pessoal aferindo a temperatura de quem estava por ali, sabe? Bem rígida a questão. E ocorreu, não sei se vocês ficaram sabendo, porque acho que foi notícia no mundo todo, mas uma senhora que foi presa porque ela tentou apagar o fogo. Vi essa notícia. Eu cheguei a ver essa notícia. Porque mostra bem como a população japonesa, ela não é a favor disso, dessa aglomeração que pode ocorrer, entendeu? Apesar de todo esse investimento que teve e de muita gente entrando aqui e correndo risco de ampliar, né, todo esse número de pessoas contaminadas. Eu cortei a Mariana. É outra realidade. Né? Não, pode. A televisão realmente ela mostra, né? Aqui também, mas com um pouco menos de eufemismo, afetação, né? Eufemismo, etc. Mas a gente vê que a questão da mídia para tratar as Olimpíadas tem muita crítica, Marco. Não tem matérias grandes, especiais sobre a delegação japonesa, como que eles vão encarar os jogos, enfim. Ainda um ranço pelo fato de ter sido realizada a Olimpíada. Pelo governo insistir ainda assim que não tenha uma saída mais tangível pela cura ou pela vacinação. Então,
a imprensa cai matando aqui. A imprensa estrangeira, como sempre cobriu, faz o seu papel aí de valorizar os seus anunciantes também, né? Mas aqui a imprensa japonesa, ela não deu trégua para o governo até então, pelo fato dele ter realizado ou insistido para acontecer as Olimpíadas. É impressionante, assim, a gente vê os canais do Brasil, mostram com tanto entusiasmo, mostram crianças brasileiras, porque se você for ver num espectro maior, Marcos, naquele estádio só tinha um bolinho assim de crianças da escola brasileira, porque estava vazio, é um silêncio. Mas o brasileiro foi lá especificamente, acho que para mostrar para a televisão, enfim. Então aparecem os japoneses contrário, tentando, sai daqui, você não pode estar aí aglomerando, e fala com todas as letras. Então, assim, o brasileiro aprendeu agora que ele tem que ficar na dele. Aqui não adianta. Não adianta ele sair para a rua, não adianta. Se o comércio do brasileiro abre à noite, o governo vai amanhã no jornal, e aqui é assim, o nome do estabelecimento é esse, ele desrespeitou, a escola que levou os alunos desrespeitou, sai na imprensa. Olha. Eles tornam público porque a vergonha para o japonês é uma questão muito preocupante. Eles não gostam de passar vergonha. Então, eles não querem que nem os brasileiros passem. Mariana, eu te cortei, Mariana. Vamos não, lá. Não cortou, não. Eu só ia falar que essa questão é da cautela, né? É tão bacana, porque eles são cautelosos, eles pensam, como eu falei do planejamento, enfim, a questão da cautela permeia tudo, né, Gustavo? Enfim. E desses 3 anos que vocês estão aí, né? A gente vai falar do canal de vocês, essa ideia bacana. Que vocês foram fazer aí? O que vocês estão fazendo aí? Está fazendo aqui, né? E se tem interesse em voltar para cá? Ô, Marco. Não, né? Olha, não volta. Na atual circunstância, a gente está preferindo ficar por aqui. É só um resumo para contextualizar, né? Sabe aquela história, Mari, de que às vezes você precisa mudar um pouco, né? Não está tão legal aí, não é aquilo que você quer, e a gente pensou em mudar. E, assim, tinha uma facilidade de ser o Japão por questões minhas, né? Eu não preciso de visto, as crianças não precisam de visto para estar aqui, e pelo fato da gente ser casado, o visto do Gustavo sairia muito fácil também, então a gente acabou escolhendo o Japão para vir, né? Pesquisamos outros países, mas, enfim, com a dificuldade de língua e de burocracia, o Japão foi uma via que a gente falou, o Brasil até já, porque realmente a gente não estava sentindo mais uma atração pelo trabalho mesmo, estava difícil o mercado, a gente sabe, na nossa profissão é muito difícil. Eu também me vi fora de uma empresa, de repente a gente, né, falou, o que a gente vai fazer? Vai abrir um negócio agora no Brasil, um período que estava uma crise econômica 2018, uma instabilidade, enfim, uma transição de governo. E as crianças, né? Filhos, né, gente? Então, Filhos vêm em primeiro lugar, e a gente pensa tanto no futuro. Eu acho que eu imaginei isso para vocês, né? 2 filhos, e aí eles estão tão adaptados, a gente vê que parece que eles nasceram aí. A gente falou, não vai ser uma dificuldade? Vai, mas é criança, então essa dificuldade, ela rapidamente, a gente viu aí em 2 anos, acabou. Eles chegaram sem falar uma palavra, Mari, e foi engraçado que, assim, em pouco tempo, eles realmente começaram a falar a língua, e eles se orgulham de falar como os japoneses, né? Porque eles falam, os estrangeiros têm um sotaque, mas a gente não, a gente fala como o japonês aqui mesmo. Nossa, que graça. E eles se adaptaram assim demais aqui, porque a gente pode pensar que tem a diferença cultural, tem tudo isso, mas quando você pensa que você está vivendo num país de primeiro mundo, sabe? É uma realidade bem diferente do Brasil. O Gustavo teve dificuldade com a língua, com a escrita, como que é? Porque quando vocês apareceram aqui, o nome está em japonês, né? Está em japonês, né? E como fala, Gustavo? Como que fala? Como que vocês se comunicam aí? Já aprenderam alguma coisa? Bom, a sim, escrita... A escrita, particularmente, acho que eu não vou aprender tão cedo. É muito difícil.
A Ellen, ela Imagino. fala, É. estuda ainda, É. estuda diariamente. Eu sei falar algumas palavras no dia a dia, algumas frases, aprendi por ouvir muito, mas a gente se vira bem. Hoje a gente consegue, depois de 3 anos, a gente entender um pouco mais. É muito difícil, não tenha dúvida, mas entender, começa já a assimilar algumas palavras e montar uma frase. Ela fala bem. Né? Ela é só tradutora, então, né? Ela é só tradutora. Fala bem, mas continua estudando, viu, Mariana? Continua estudando, Marco, porque é uma língua muito complicada. Imagino. Mas a gente se virou bem, assim, hoje a gente pode dizer assim, a gente consegue receber um carteiro e conversar com ele, vamos dizer assim. Antes não, antes era nos gestos, enfim, era... E as crianças, paralelamente, o que também a gente não queria que acontecesse, por isso que está estudando, para a gente não depender de criança, porque as crianças falam com fluência, entendem tudo. E a gente não pode ficar, o que ele está falando, né? Para a gente também forçar a estudar, porque a gente não tem, como a gente estava dizendo, não tem um período que a gente vá ficar. As crianças estão estudando, a gente não quer interromper estudo, tem um processo, né? Com certeza. E a gente fala, a gente vai aprender, tem que aprender. No trabalho, no dia a dia, a gente tem que saber falar. Então, dia a dia é um estudo, dia a dia é um aprendizado. Mas olha, assim, para vocês terem uma ideia, a realidade do brasileiro aqui não é bem essa, não, tá? Porque é uma facilidade muito grande para os estrangeiros, que você vai aqui nas prefeituras, você vai nos médicos, tem tradutores. Que maravilha. Então, é muito fácil, eles facilitam muito a vida das pessoas aqui, que maravilha. sabe? E falando nessas histórias, Ellen, falando nessas histórias, né, que você está falando, vocês estão contando histórias lindas, né? Lindas, né? O canal é maravilhoso. Eu queria dizer primeiro que o Gustavo, antes de começar, estava falando, Marco, o Gustavo tem um texto primoroso, é um jornalista que não pode, né, Ellen? Estou mentindo? Não estou. Não tá, Mariana. Gente, o texto dele é primoroso, ele tem que escrever. Muito obrigado. Você tem que voltar a escrever, a gente quer ver, você podia fazer crônicas japonesas, crônicas de um brasileiro no Japão. A hora que a Mariana falou que você tem que voltar, eu falei assim, não, deixa ele no Japão, Mariana, pelo amor de Deus. Aí voltar a escrever, tudo bem. Fica no Japão. Voltar a escrever, Gustavo, pensa nisso. Voltar a escrever, porque o texto dele é maravilhoso, a gente sabe que eu fiz pós-graduação com eles, e ele tem um texto maravilhoso, e também escrevi aqui, né, para jornal, enfim. E então, assim, de quem veio a ideia? E conta um pouquinho desse projeto aí, que a gente tem uns minutinhos ainda. Obrigado, primeiro, pelo texto. Realmente, eu me dediquei muito a aprender e a estudar e ler muito. Porque você sabe, o jornalista tem que ler muito, né, Mariana? Então, eu comecei com um texto muito ruim. Pode dizer que ele está mais ou menos, mas está excelente, daí fica até dos colegas falarem. Mas, muito bom. A ideia do canal veio realmente da multimídia, né, do audiovisual. Acho que humanizar o texto, também a gente pode humanizar uma história digitalizada, digamos assim, em vídeo, né? Então, veio por essa iniciativa da gente, né, contar histórias como fazia aí impresso, e a gente aqui, que não tem tanto tempo para parar para escrever, mas sim gravar e no tempo outro editar, e a gente vai montando o nosso canal com mais fôlego, porque o trabalho da gente é realmente muito grande, muitas horas, né? É essa a ideia, né? E daí veio a história do café, né? Para ligar um pouco toda essa questão do brasileiro que está por aqui, porque nós temos muitas histórias, né, bacanas para serem contadas, compartilhadas, assim, umas histórias bem inspiradoras. Sim. E foi assim, Mari, juntar a paixão do jornalismo aqui e tentar. E a edição é do Gustavo? De os ambos. dois. Olha, que bacana, ele editando também, que máximo. Eu odeio editar, eu não gosto. É o futuro, né? Com certeza. O futuro está no digital, né, gente? O futuro está no digital. Como que a gente acessa o canal de vocês aqui no Brasil? Nós temos o Facebook, o Instagram e o YouTube também. Mas no YouTube, como que a gente põe? Café? Com você, Memórias no Japão. Café com você, Memórias no Japão. É só procurar no YouTube, e no Facebook também é a mesma coisa. Café com você,
Ou é o Ponto- Facebook de cada um? Não, é cafécomvocê.jp. De Japão, Ponto né? JP, no Facebook. É isso? Tá. Isso. Legal. Nós vamos divulgar mais o seu link Obrigado. depois. A gente vai estar sempre falando do canal de vocês aqui. Deixa eu fazer algumas perguntinhas rapidamente. Vamos lá. Como que é a imagem do Brasil aí para o japonês? Como que está chegando a imagem nossa aí? Do nosso povo, do sofrimento, das vacinas? Como é que... Ou não chega? De muito espanto. Tem sim, tem muita notícia. A notícia, a imprensa japonesa solta com muito espanto ainda, e sempre, né, colocando lá no topo dos principais países com infecções e mortes, e etc. Mas chega com muito espanto, e os próprios japoneses comentam com os brasileiros como estão seus familiares, né? Eles perguntam, tem esse interesse e essa preocupação. Exato. Governo Bolsonaro, como que a imprensa japonesa trata o governo Bolsonaro? Com esse mesmo espanto? O Bolsonaro, ele tem o mesmo espanto pelo fato de mostrar sempre as imagens de aglomeração. Tá. Mostra ele sem a máscara, aglomerando, enfim. Tá. Exato. A questão mais peculiar da CPI, o que está acontecendo na política, não como uma figura pública no momento de um país Pode dar mau exemplo. Pode dar mau exemplo. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou que aí tem duas vacinas, da Pfizer e da Moderna. Se ouve falar em Coronavac aí ou não? Vacina chinesa? Não. Sinceramente, não. Não se ouve falar em Só na vacina China, chinesa. Mar. Não vai para o Japão. Oi, Maria? Só vai para a China, só no Japão. Não, porque é interessante, né, saber, porque, né? Porque as outras não têm a entrada. Eles compraram até um lote de alguma outra vacina, eles doaram, porque eles realmente não vão usar aqui no Japão. A AstraZeneca doaram para Indonésia e para Filipinas. E o período de restrição, né, que a gente fala, né, período de emergência vai até depois das Olimpíadas aí, né? Até 10 de agosto, uma coisa assim. 10 de agosto, estendeu até o meados de agosto. Exato. E é emergencial mesmo, né? O povo respeita mesmo, né? A Olimpíadas em Tóquio não vai ter público e também não vai ter bares abertos. É isso. Então, as ruas vão estar vazias e não tem nada aberto depois das 8 horas da noite. É toque de recolher geral. E quem não obedece, Marco, entra numa loja, por exemplo, lá tem um termômetro digital para ver quanto você tem de temperatura, se você não pode entrar na loja, tem o álcool na porta, entendeu? É uma situação bem diferente, eu acho que do que vocês encontram por aí, viu? É verdade. Vocês não têm planos de voltar ao Brasil tão cedo? Não temos. Não. E a saudade, como que vocês matam? Através disso aqui? Exatamente. Mariana, da minha parte, eu acho que eu já fiz o interrogatório aqui para ele, porque é interessante. Dá vontade. Nisso. Eu até ia propor, Marco, a gente vai terminar essa série e voltar com eles, encerrar com eles. Volta, a hora que eles quiserem voltar. As Olimpíadas vão ter já acabaram. A hora que eles quiserem dar depoimento para a gente do Japão. E aí a gente traz mais, porque agora ele gostou de saber. Vai querer saber muito mais. Não, e desculpa, viu? É que assim, que a gente pergunta, porque a gente fica assim, às vezes, horrorizado, né, Mariana? Aqui a gente só vê coisas que a gente acaba ficando desesperado, né? Desiludido, né? Eu tô com 52 anos, né? Estou vendo uma Campinas com quase 3.000, quase 4.000 mortes, né, Mariana? Está por aí. O Brasil passando de 540 mil mortes, quase extrapolando, né? Muitas vidas perdidas. E às vezes eu não consigo entender, né? Quanto a Mariana Marco, sempre conversa comigo. Eu só vou pedir para a gente, então, continuar depois esse papo. Pode ser? No final a gente volta com essa série, meninos? Vamos. Está terminando o tempo, meninas, né, Mariana? Está terminando o tempo. A Mariana está de olho no cronômetro. A gente vai continuar esse papo fora daqui. E a gente traz mais para vocês aqui no canal do Marco Massarelli essa série, agradecendo aos queridos amigos jornalistas. Ellen, muito obrigada, um prazer estar com você, acompanhar.
Gustavo, prazer revê-lo virtualmente, você sabe. Prazer é nosso. E a gente está junto. Vamos pensar em muitas coisas juntos agora, tá? Com certeza, o prazer foi nosso. Obrigado, Ellen. Nós agradecemos muito, viu, Marco e Mariana? Obrigado a vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ellen, por esses depoimentos aí do outro lado do mundo, uma série que nós estamos trazendo aqui no canal do Marco Maciarelli. Nós estamos com 1 minuto e 3 segundos, 1 minuto para encerrar a live. E acompanhe Mariana, Café com Você, Café com Você. Com você no YouTube, Café com Você. No Japão. .jp no Japão. Mariana, obrigado. Nós voltamos para falar de qual país o próximo, Mariana? Argentina. Vai da Argentina. Obrigado, Ellen. Obrigado, Gustavo. Tchau, Mariana. Pessoal, continue se inscrevendo aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube, nessa série especial contando um pouco como está o outro lado do mundo ou algum país da nossa América do Sul e América Central ou até mesmo da Europa. Tchau, pessoal. A gente volta a se encontrar aqui no canal do Marco Maciarelli. Arigatô! Arigatô! Inscreva-se aqui no canal do Marco Maciarelli, ative as notificações e fique bem informado.